Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para poder celebrar com você aí hoje a nossa Santa Ceia virtual, algo que verdadeiramente Deus colocou nos nossos corações para que nós pudéssemos aí continuar cumprindo o mandamento de Deus, amém? Deus abençoe cada um de vocês, esteja preparado, já nós vamos começar a nossa Santa Ceia, mas primeiro eu gostaria de falar com você sobre a palavra do Senhor, eu gostaria de falar com você acerca da palavra do Senhor, mas antes nós vamos orar, amém? Feche seus olhos aí e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem provocado, tem feito por nós nesses tempos que estamos vivendo. Deus, fica parecendo que são tempos difíceis, mas o Senhor tem dado vitória. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, para que, Senhor Deus, nenhum dos nossos venha a perecer, que seja o Senhor o dono de todas as coisas, porque nós sabemos que o Senhor controla tudo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a casa de cada um desses que estão conosco, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a casa de cada um desses que estão juntamente conosco, Senhor Deus, caminhando nesse mundo do Senhor. E por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que dê livramento, Senhor Deus, da doença. Ajuda, Senhor Deus, com que todas as coisas venham a acontecer, mas que o nome do Senhor seja glorificado em todos os casos. Pai, que seja o Senhor o dono dessa situação. Cuida de nós nessa noite, fala conosco nessa noite, nos orienta, nos dê paz, nos dê tranquilidade, para que nós possamos aprender do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar de um tema que significa: construa a sua arca. Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando, por isso nós temos que construir a nossa arca. Foi dessa forma que aconteceu lá no capítulo 6 de Gênesis. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, nós vamos pegar aí a leitura do verso 8 até o 18. Gênesis capítulo 6, do 8 até o 18. Gênesis capítulo 6, verso 8 até o 18. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só que bacana. Gênesis capítulo 6, 8 até o 18. Verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência. Ao ver como toda a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei um fim a todos os seres humanos que a terra porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos, revestida de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca, coloque a porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e suas mulheres, e as mulheres dos seus filhos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos essa palavra, porque sabemos que ela vem do Senhor para nós, e em nós ela há de provocar tudo aquilo que o Senhor espera, que o seu propósito é que nós nos santifiquemos e sejamos edificados por ela. Então, Deus, muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem falado conosco. Nos alimente agora com todo o raciocínio colocado em cima dessa palavra, toda a revelação dela, e é em nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém, amém e amém.
Glória a Deus, irmãos. Me permitam fazer aqui uma comparação entre as arcas. A arca de Deus e a arca do homem. A arca de Deus, a arca da aliança, a arca que Deus tinha colocado, pediu para que Moisés colocasse dentro dela a tábua dos 10 mandamentos, colocasse dentro dela a vara de Arão e colocasse dentro dela maná, um vaso de maná. Por que Deus pede esse tipo de coisa? Porque lá, quando ele fala dos 10 mandamentos, ele queria que todos os seres que tivessem acesso àquela arca, tivessem acesso à arca para a obediência. Por que ele pediu para colocar a vara de Arão? Para que, quando as pessoas vissem que aquela árvore ia florescer, Deus significa vida. E por que Deus pede que coloque ali um vaso de maná? Porque o maná simbolizava o alimento que vem de Deus. Então, essas coisas que nós vimos Deus colocar na arca e que ele pediu para que essa arca fosse colocada sempre junto aos homens, e juntamente com essa arca o sumo sacerdote ali, ele fazia os sacrifícios, porque ela ficava no Santo dos Santos ali dos tabernáculos. Então todos os sacrifícios aconteciam ali. Por quê? Porque era a presença de Deus. Mas essa presença de Deus também, essa arca, fisicamente falando, Deus dava ordem para que o povo, principalmente os levitas, carregassem essa arca quando eles fossem se deslocar, e principalmente para uma batalha. Porque se essa arca estivesse na frente, certamente a batalha seria vencida. Ou seja, essa arca da aliança, além dessas outras coisas, de obediência, além de vida, além de suporte alimentar, ela também significava vitória. Veja você que isso é muito interessante. Agora veja você que essa arca, ela desapareceu. Ela desapareceu na época da invasão de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor estava invadindo Israel. Essa arca desapareceu e nunca mais se achou essa arca, a arca da aliança. Por que será, irmão? Os tempos estão difíceis a cada dia. Os tempos estão cada dia fazendo com que a humanidade venha a agir por si só, sem querer a presença de Deus. Ou seja, se aquela arca existisse até hoje, nós iríamos ter muita dificuldade, porque a humanidade ia fazer exatamente o que está fazendo hoje. Muita coisa, ia fazer muita coisa sem querer que aquela arca estivesse presente. Ou seja, as pessoas estão achando que eles mesmos conseguem resolver suas vidas e não precisam da presença do Senhor. Os homens falavam e falam de Deus, as pessoas ensinam sobre Deus, mas praticam algo completamente diferente daquilo que Deus pede. Ensinar e falar não é suficiente, mas tem que fazer. E quando esses homens que hoje ensinam e falam, eles ensinam e falam, só falam e ensinam aquilo que lhes é conveniente. Nós estamos vendo exemplos aí, né? Água benta cura coronavírus, mais uma série de outras coisas. Irmãos, nós temos que entender que hoje as coisas que estão acontecendo nos remete a um comportamento exatamente igual àquele comportamento da época de Noé, que nós lemos aqui. Uma conduta corrompida, uma conduta que faz com que eu e você comecemos a parar para pensar e falar o seguinte: olha, puxa vida, se todos com a conduta igual à conduta da época de Noé, então significa que Jesus está voltando. Mas o que Deus fez naquela época? Veja você que não houve um estabelecimento de juízo naquela época. Deus simplesmente falou com Noé e olha, entra para dentro da arca aí, você e sua família, traz aqueles animais que eu estou te dando ordem para trazer e eu vou aniquilar todo mundo. Deus não estabeleceu o seu juízo da forma com a qual ele quer fazer agora, da próxima vez. Daquela vez ele já estabeleceu a condenação. Agora não, agora ele está dando uma chance para que a humanidade se arrependa e não venha a perder a salvação. Mas vamos continuar o raciocínio. Naquela época Jesus Cristo, quando ele vem a primeira vez, ele veio para poder fazer o quê, irmão? O que você acha que Jesus Cristo veio fazer na terra?
Ele veio trazer para o meu coração e para o seu coração exatamente as mesmas mensagens das coisas que tinham dentro da arca, a arca da aliança. Ele veio colocar no meu coração e no seu coração o fato de que nós devemos obedecer a Deus. Jesus Cristo, quando estava na terra, uma das coisas que ele mais falava é que nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Ele veio colocar no meu coração e no seu coração que Ele próprio, o próprio Deus, Ele era a vida, assim como era a vara de Arão lá naquela época da arca. Então, essa vida que o próprio Jesus Cristo era para a gente acreditar nele, porque Ele é vida. Ele veio também mostrar que Ele é o pão da vida, aquele que nos alimenta espiritualmente e que nós todos os dias devemos prestar atenção, porque quando comemos esse pão, automaticamente somos alimentados espiritualmente e principalmente conectados com o Espírito do Senhor. Então Jesus Cristo, Ele veio para poder mostrar para mim e para você que ainda que aquela outra arca tivesse desaparecido na época de Nabucodonosor, a verdadeira arca, o sentido que estava ali dentro que aquela arca carregava, era exatamente o mesmo sentido que Ele está querendo colocar no meu e no seu coração: obediência, vida e pão da vida. Veja você que quando Jesus Cristo faz dessa forma, Ele vem trazendo isso para mim e para você e fala o seguinte: você já está com a arca da aliança no coração, agora construa a sua arca. Lembra que Deus chamou Moisés e falou: você vai fazer uma arca. Jesus Cristo me chama e te chama a construirmos a nossa arca também. Por que Jesus Cristo faz com que a gente faça dessa forma? Se nós buscarmos o contexto da humanidade como era naquela época de Noé, se nós procurarmos saber como é que aquele povo estava, nós vamos entender que hoje nós temos a mesma conduta, o mesmo comportamento daquele povo que era aquele povo da época de Noé. O povo hoje não quer saber de Deus, o povo hoje está cheio de maldade no coração, o povo hoje tem um coração corrupto, o povo hoje só quer saber de si mesmo, não quer saber de Deus, e por isso Deus que pediu para Noé construir aquela arca, Ele pede para que eu e você também construamos a nossa arca. Sabe por quê, irmão? Porque aquela arca era uma arca que era a arca da separação do povo bom com o povo mau. Se eu e você construímos a minha arca, a sua arca, hoje significa que nós estamos construindo a nossa arca para que nós sejamos o quê? Separados. Somos pessoas do bem separados do mal. Então, se você vier comigo no capítulo 24, versículo 37 até 39 da palavra do Senhor, a palavra nos diz da seguinte forma: os homens atuais estão agindo como agem os homens de hoje. Mateus capítulo 24, verso 37 e até o 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois os dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, e assim acontecerá na vinda do Senhor Jesus. Olha só, você vê que a humanidade de hoje está exatamente igual àquela humanidade da época do dilúvio. E aí, quando Deus mandou Noé fazer as coisas, Noé estava fazendo todas as coisas lá, mas o povo não percebeu que aquilo ali era para eles perecerem. Assim como hoje eu e você estamos na igreja e a gente vem e louva e tal, as pessoas passam para lá e para cá lá na porta, às vezes até critica, às vezes fala alguma coisa e tal, mas eles não percebem que Jesus Cristo está voltando. Veja você que a situação é a mesma, o contexto é o mesmo, então por isso Deus me pede e te pede para que nós construamos a nossa arca. E quando a gente constrói a nossa arca, irmão, automaticamente a gente começa a entender que nós somos diferentes do homem atual. Assim como Noé era diferente daquele homem daquela época, nós somos diferentes. Quer ver? Pega comigo 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 até o 7.
2 Timóteo capítulo 3, verso 1 até o 7. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: nos dias sobrevirão tempos terríveis, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mas mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Falamos do homem de hoje. Falamos exatamente da conduta do homem de hoje. E se você reparar, lá naquela época, a conduta do homem daquela época de Moisés, de Noé, era exatamente a mesma coisa. E Deus, que não se alegrou com aquela conduta, ele arrebentou com todo mundo e já lançou a condenação de morte. Aqui não, aqui ele dá uma oportunidade para que o homem atual se arrependa, para que o homem atual seja aquele que vem verdadeiramente ter a oportunidade de arrependimento e, consequentemente, a oportunidade da salvação. Veja você, irmão, que Deus ele vira para mim e para você e fala o seguinte: olha, a seara está branca, o campo está branco. O que significa isso, irmão? Que a colheita, a grande colheita ainda vai acontecer. Vai, já está na hora de acontecer. Quantas e quantas são as pessoas que me procuram e te procuram aí para falar da palavra de Deus nesse momento de dificuldade? No Zoom da sexta-feira nós estávamos discutindo exatamente isso. No Zoom da sexta-feira nós estávamos falando, olha, nós queremos, temos que estar preparados, porque pessoas vão se encostar em nós para ouvir uma palavra de consolo, uma palavra amiga, uma palavra que vai verdadeiramente tirá-los daquela ansiedade. Então, a seara, irmãos, ela está branca, o campo está branco. O Espírito Santo vai vir fazendo a colheita. E aí, irmão, eu e você temos que entender que nós temos que construir a nossa arca e deixar ela pronta. Sabe por quê? Quem foi que Noé colocou dentro daquela arca? Primeiro, a família dele. A família de Noé, que simbolizava os seres humanos. Depois, os animais. Os animais que Noé colocou naquela arca ali. O cuidado com a natureza. Então, só um minutinho que eu vou desligar aqui essa mensagem que está fazendo um barulhão fora do comum. Pronto, lindo, maravilhoso. Então, irmão, o que acontece? A gente tem que entender que o que Noé colocou dentro daquela arca foi a oportunidade de pregar o amor, a justiça e de trabalhar na obra de Deus. Agora veja bem, eu e você que estamos construindo a nossa arca, nós temos que entender que a nossa arca ela tem os mesmos propósitos da arca do Senhor, da arca de Noé, os mesmos propósitos. Repare bem que aquela arca de Noé, um dos propósitos dela era fazer o quê, irmão? Separar o bem do mal. A gente tem que se abster de ser mal e passar a ser sempre a pessoa do bem. Nós temos que fazer sempre o bem, para que Deus ele ache graça em mim e em você e fala o seguinte: construa uma arca, que dentro dessa arca que você está construindo vai ficar só você e sua família. Então nós temos que entender que aquela arca, um dos propósitos dela era realmente selecionar os que são do bem e deixar de fora aqueles que são do mal. A gente olhando esse mesmo contexto que nós temos lá naquela arca de Noé,
Reparem bem para vocês verem que provavelmente, aí não tem texto que fala sobre isso, mas provavelmente as pessoas viam Noé indo para a construção, Noé e sua família indo para a construção daquele barco imenso, eles não sabiam nem o que era o negócio. E aí imagina que eles criticavam, ia lá, tá ficando gagá, em vez de ele ficar aqui com a gente, aqui nessas orgias que a gente está fazendo, ele está lá mexendo com aquele negócio lá que a gente não sabe nem o que é. Aquele povo é doido. Quantas e quantas vezes você também é chamado de doido por causa do Senhor? Quantas e quantas vezes você é criticado porque você jejua? Quantas e quantas vezes você é criticado porque levanta de madrugada para orar? Nós somos criticados porque nós estamos fazendo a obra do Senhor, aquilo que Ele pediu para que nós fizéssemos. Noé também foi. Está vendo que o contexto de construção da nossa arca é a mesma coisa do que o contexto da construção da arca de Noé? O que aquela arca de Noé levava, irmãos? Levava vidas, levava amor e levava trabalho na obra do Senhor. O que a minha arca e a sua arca deve carregar? Ela deve carregar vidas, ela deve carregar amor e deve carregar a disposição para o trabalho na obra do Senhor. Veja que essas arcas, tanto a nossa quanto a de Noé, a gente chama de arca do homem. Essa arca do homem, ela é feita com os mesmos princípios, os mesmos propósitos. E o maior propósito daquela arca de Noé era que houvesse salvação, tanto para ele, quanto para a família dele, quanto para os animais da terra. O propósito da minha arca e da sua arca também deve ser o propósito de salvação. Nós devemos construir a nossa arca para que nós possamos ser separados desse mundo mal que está aí fora. Nós devemos continuar construindo a nossa arca, porque dentro da nossa arca nós vamos ter vida, vamos ter amor e vamos ter trabalho na obra do Senhor. Mas existe uma diferença entre a minha arca e a sua arca, irmão. Existe uma grande diferença. A arca do Senhor, a arca de Noé, se você pegar cronologicamente falando, ela aconteceu antes de Moisés. E a arca da aliança de Deus, ela aconteceu lá nos tempos de Moisés. Então a arca de Noé foi muito tempo depois, muito tempo antes da arca da aliança que tinha lá com Moisés. Mas veja bem a diferença. A arca de Noé não carregou a arca da aliança, mas a arca minha e sua, essa que nós estamos construindo, ela já carrega a arca da aliança. Lembra que eu falei que Jesus Cristo veio para trazer para dentro dos nossos corações os mesmos elementos que tinham dentro da arca da aliança? Ou seja, trazer para dentro dos nossos corações a obediência à palavra de Deus, trazer para dentro dos nossos corações a vida que florescia da mesma vara de Arão, trazer para dentro dos nossos corações o pão da vida, aquele pão que alimenta espiritualmente. E se nós temos essa arca da aliança de Deus no nosso coração, irmão, construir a nossa arca vai ser muito fácil, porque, não sei se você se lembra, lá no início da ministração, a arca da aliança de Deus, onde ela estava, simbolizava vitória. Significa que eu e você, ao construirmos a nossa arca, também vamos conseguir vencer, porque a arca da aliança de Deus já está no meu e no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para você que se você carrega a arca da aliança de Deus, significa que você carrega as mesmas coisas que se carregava naquela época de Noé. Você carregava fé, você carregava amor, você não, Noé carregava fé, Noé carregava amor e Noé carregava justiça. A palavra de Deus fala que ele foi escolhido porque era justo. Eu e você carregamos fé no nosso coração, é verdade. Eu e você carregamos amor no nosso coração, eu e você carregamos a justiça de Deus no nosso coração, e além de tudo isso, nós carregamos a obediência, nós carregamos a vida e carregamos o pão da vida. Tudo isso porque nós acreditamos em Jesus,
nós acreditamos que o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você, para que nós pudéssemos ter perdoados. E em função disso, a gente construindo a nossa arca, nós estamos construindo a nossa arca já com a arca da aliança dentro de nós. Isso é muito bacana e é muito importante para que nós tenhamos sucesso em tudo aquilo que nós vamos fazer. Vencer é algo típico de quem carrega a arca da aliança de Deus. Vencer é algo típico da sua vida. Você vai vencer. Não tem como você andar com Deus e andar na derrota. Não, esqueça isso. Deus é vitória sempre. Mas por que então que eu estou em Deus? De vez em quando eu perco, de vez em quando... Não. Deus está querendo te santificar, Deus está querendo te ensinar para que você seja cada dia melhor e a vitória maior chegue até as suas mãos. Mas o que está acontecendo na verdade é que Deus está te preparando para a grande vitória. Eu e você, quando nós estamos construindo a nossa arca, nós estamos também um pouquinho diferente de Noé, porque Noé não sabia as coisas que iriam acontecer, ele só tinha fé que Deus estava com ele, porque ele estava cumprindo o mandamento de Deus. Agora, eu e você temos a certeza de que na nossa arca, nós, construindo a nossa arca, além de ter a arca da aliança, da vitória, nós temos a esperança e a certeza da salvação. Nós temos a certeza da salvação. Dias melhores virão para nós, irmãos. Não, pastor, como é que você fala um negócio desses dias melhores aí, sendo que nós estamos tendo sinais só de um mundo que vai acabar? Não, irmão, dias melhores virão para nós. Só que você está com os olhos limitados à terra. Não, dias melhores virão para nós junto com o Senhor Jesus. Porque a vitória é certa se você souber construir a sua arca e permanecer com a arca da aliança no seu coração. A terra está dando sinais aí da vinda de Jesus. A terra está clamando por justiça. Terremotos, tsunamis, ciclones, nós vimos aqui agora. Pestes, gafanhoto aí. E os corações dos homens cada dia mais maus. Irmão, são sinais que nós estamos enfrentando, mas sinais que estamos enfrentando para nos trazer o quê? A certeza de que Jesus está voltando e está muito próxima essa volta de Jesus. Tenhamos essa certeza, irmão. Todos os dias tenhamos essa certeza. Então eu quero continuar com você aqui dizendo que é o seguinte: continue construindo a sua arca, irmão. Sabe por quê? Se você for olhar para as coisas que as outras pessoas falam, você não termina a sua arca. Porque nós encontramos na nossa vida muitas pessoas que vão nos tirar a motivação. Nós vamos encontrar na nossa vida muitas pessoas que vão falar para a gente: para que você está fazendo isso? Isso não vai dar em nada. Não existe esse Deus aí que vai vir para poder julgar a gente, não. Não existe esse Deus aí que está vindo para poder fazer com que nós consigamos, que a gente vai perder a salvação. Não existe esse negócio de salvação, não. Você é doido. Tem um monte de gente que vai falar isso para mim e para você, irmão. Mas acontece, irmão, que nós não temos que olhar para isso, porque nós encontramos muitas pessoas que tentam nos desanimar com todas as situações. É verdade. Encontramos sim muitas pessoas que tentam nos desanimar com muitas situações, mas aconteça o que acontecer, não pare de fazer a obra de Deus. Deus te mandou fazer essa arca também, irmão. Deus te mandou fazer, sabe por quê? Lembra que eu falei que o campo está branco? Se o campo está branco, irmão, significa que a grande colheita vai acontecer. E diferentemente da arca de Noé,
Na nossa arca não vai entrar animal, não, irmão. Na nossa arca vai entrar, sabe o quê? Pessoas que o Espírito Santo de Deus está colhendo para que eu e você, na nossa arca, possamos cuidar dessas pessoas. Noé cuidou de animais e da sua própria família. Eu e você vamos cuidar só de pessoas que estarão dentro da nossa arca. Olha que coisa mais interessante, e é por isso que Deus, nesses tempos diferentes, que eu e que você construamos a nossa arca. Ele pede que eu e que você cada dia mais nos esforcemos e não nos importemos com as coisas que o mundo está falando, mas que nós sejamos ali perseverantes na construção da nossa arca, porque a nossa arca, ela vai ser uma arca tão grande, mas tão grande que ela vai abrigar as pessoas que o Espírito Santo vai colher, e nós é que vamos cuidar dessas pessoas até o quê? Até a volta do Senhor Jesus. Porque o campo está branco, e na hora que a gente estiver colhendo, que o Espírito Santo colher, ele vai jogar para mim e para você cuidar. Só que muitas pessoas vão ficar de fora, assim como aconteceu lá na arca de Noé. A Bíblia fala que o ceifeiro e o semeador se alegrarão juntos. E isso se alegrarão juntos com a colheita. E isso é muito importante. Muito importante. Porque se o ceifeiro e o semeador se alegrarem juntos com a colheita, significa que eu, que sou semeador, você que também é semeador, você vai se alegrar juntamente com o ceifeiro de Nazaré, com a grande colheita que vai ser feita. Nós vamos ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, e nós é que vamos cuidar. Ora, nessa época de pandemia, não tem pessoas que estão se encostando a vocês, querendo uma palavra amiga, querendo que vocês falem alguma coisa que mostre a realidade do porquê que vocês estão cada vez mais fortes, mais firmes, ainda que também estejam passando pela mesma situação difícil que todos eles? Vocês estão fortes e firmes é porque o Senhor Jesus, ele traz paz no nosso coração. E essas pessoas se encostam em mim e em você para poder buscar uma palavra de ânimo, uma palavra que mostra realmente por que nós estamos assim, para que eles também fiquem dessa forma. Então nós somos semeadores. E sendo nós semeadores, irmãos, olha, pode estar certo. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Por isso, irmão, se eu e você somos ceifeiros do Senhor, eu quero dizer para vocês que nós, com a nossa arca, essa arca que Deus mandou construir, Deus mandou construir porque dessa vez, ele não vai aniquilar de uma vez, não, ele vai fazer com que haja julgamento. Mas nesse julgamento nós estaremos simplesmente com a arca pronta, lotada, de pessoas, de vidas que o Espírito Santo colheu, e nós é que vamos cuidar. E aí Jesus volta, irmão. Jesus volta. Repare bem para você ver. O mundo está dando sinais, a terra está dando sinais de que tudo está acontecendo para a volta de Jesus, que não vai demorar. Amém? Que eu e que você consigamos aprender a construir a nossa arca todos os dias. Que eu e que você entendamos que a nossa arca, ela já tem a arca da aliança, que significa vitória sobre todas as coisas que nós estamos planejando. Que eu e que você consigamos entender que ter a arca, construir a arca para Deus significa construir algo que vai salvar vidas, conseguir algo que vai levar o amor, conseguir algo que vai fazer com que nós permaneçamos. Eu quero dizer para você que não desista. Não, em momento algum não desista. Continue construindo a sua arca. Você entendeu aqui o paralelo que foi feito entre a sua arca e a arca de Noé? Você entendeu aqui aquilo que foi falado sobre a arca de Deus no seu coração? Então eu tenho certeza que você também há de continuar fazendo todas as coisas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus esteja sempre com você, para que nós possamos aí aprender do Senhor todos os dias, cada vez mais. Amém? Vamos iniciar então
a nossa consagração dos elementos para a Santa Ceia do Senhor. Amém? Pegue lá o seu vinho, o seu suco de uva, pegue lá o seu pão, para que nós possamos consagrar esses elementos ao Senhor, para que nós possamos fazer aí a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Pegou lá seus elementos? Então aqui nós vamos orar consagrando todos os elementos. Eu quero que você feche os seus olhos, porque agora é a hora em que nós iniciamos a nossa comunhão com o nosso Jesus Cristo. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Eu quero, Senhor Deus, pedir que o Senhor nos abençoe sempre. As tuas revelações, elas batem no nosso coração e provocam, Senhor Deus, uma edificação bastante grande. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, para que tudo aquilo que fizermos seja para o agrado do Senhor, para que tudo aquilo que fizermos seja algo que vem verdadeiramente fazer com que o Senhor se alegre com as nossas ações. Por isso, Deus, nos fortaleça todos os dias, nos capacite todos os dias e permita, Senhor Deus, com que nós consigamos construir a nossa arca sem desânimo, entendendo que a vitória já está conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero consagrar aqui agora, Senhor Deus, este pão, Senhor Deus, que é o símbolo da vida do Senhor, o alimento espiritual que o Senhor quer dar para nós, para que nós possamos cada dia mais estar fortalecidos para entrar no reino do Senhor todos os dias e ali naquele reino permanecer com os nossos comportamentos, a nossa conduta de reino, que fazem parte do teu reino. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor também abençoe, Senhor Deus, este cálice, ó Deus, um cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, que veio trazer para mim e para todas as pessoas a purificação, Senhor Deus. Que todas as pessoas dentro dos seus lares consigam entender que esse momento que nós estamos fazendo aqui é um momento pedido pelo Senhor, porque somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo é que conseguem fazer esse tipo de coisa, entendendo verdadeiramente qual é o benefício de se comer um pão espiritual e de se tomar o sangue de Cristo. Então, Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Consagramos esses elementos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar então o nosso ritual da Santa Ceia também dizendo o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, verso 26 até o 29, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Então nós temos que ter uma ideia de que aquilo que nós estamos fazendo com consciência, irmão, com coração. E se você às vezes acha que, mas eu hoje pequei, eu hoje briguei com meu esposo, eu hoje fiz isso, eu hoje fiz aquilo, então eu não vou tomar a Santa Ceia, não, irmão. Para pensar, peça perdão para Deus, peça perdão para aquela pessoa que você ofendeu e tome a Santa Ceia. Não fica sem tomar a Santa Ceia, não, sabe por quê? Porque este pecado, ele está perdoado, lavado, remido no sangue de Jesus. Se você não tomar a Santa Ceia, significa que você está sem comunhão com Jesus. Como é que o sangue de alguém que você não tem comunhão com ele vai te remir, te lavar de todos esses pecados? Então tome a Santa Ceia. Tome a Santa Ceia. E peça perdão. E não faça mais. Lembra que toda vez que Jesus Cristo perdoava, ele falava assim, vá e não peques mais? É isso, peça perdão a Deus e não faça mais isso que foi feito. Em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar então, versículo 23, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Irmãos, comamos o pão em nome de Jesus. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Continuando aqui, irmãos, a gente vai aqui, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmão, o novo testamento no sangue de Jesus. Tomemos o cálice em nome de Jesus. Louvado seja nosso Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Pode dar glória aí, irmão, pode dar glória aí, que não é todo mundo que tem essa oportunidade de ter comunhão com o Senhor Jesus, não. Pode dar glória aí. Isso aí é uma das coisas mais importantes da nossa vida, uma das coisas que mais simboliza o quão cristão nós somos. Ok? Você não está simplesmente com um homem comum ou um profeta, assim como foi falado lá em Israel pelos judeus. Não, não, não. Nós estamos com Deus. Jesus Cristo é Deus. Nós estamos tendo comunhão com Deus. Por isso, todas as vezes que você fizer esse ritual, dê glória a Deus, porque Ele permite com que você tenha comunhão com Ele. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero agradecer você. Nós vamos orar agora, fechando, e eu quero agradecer você por mais essa presença conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, entregando tudo aquilo que foi feito nessa noite. Pai, muito obrigado. Vamos começar, ó Deus, mais uma semana, e eu quero pedir ao Senhor que abençoe, Senhor Deus, a nossa semana, permitindo, ó Deus, com que cada dia que nós passarmos, nós tenhamos livramento, Senhor Deus, em relação a tudo que está acontecendo. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos valer de todas as coisas que nos ajudam a precaver contra esse vírus, mas eu quero te pedir também, Senhor Deus, mais coisas também que vão nos ajudar a precaver contra o pecado. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa. Nos guarda, nos purifica, nos proteja de todo mal. Tira, Senhor Deus, do nosso caminho aquilo que não presta. Tira, Senhor Deus, do nosso coração a maldade. Tira, Senhor Deus, de tudo aquilo que não presta e que nós, ó Deus, porventura fôssemos fazer. Permita com que o Teu Santo Espírito venha nos orientar. Fale conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nós estamos com saudade ainda, muita saudade, viu? No Zoom nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco nessa sexta-feira, foi muito gostoso, e eu quero dizer para vocês que está valendo a pena essa reunião do Zoom, tá? Então, esteja sempre conosco aí, vamos participar, vamos estar juntos nisso aí, porque a forma que nós temos de matar a saudade de vocês é a gente participar da reunião do Zoom. Eu e a pastora Sandra temos o projeto de levar a igreja até a casa de cada um de vocês. Então nós estamos fazendo contato com as pessoas e indo até a casa de vocês para que nós possamos ouvir as gravações juntos aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, que o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com cada um de vocês. Fiquem em paz e que o Senhor abençoe o lar de cada um de vocês aí. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.